conhecido como Jango, já tinha uma carreira política antes, como deputado estadual e federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas foi um dos responsáveis por sua carreira política, sendo ministro do Trabalho durante o governo Vargas, que subiu 100% do salário mínimo. E depois da morte de Vargas, ele se lançou como vice-presidente no Brasil, tanto no governo do JK, tanto no governo do Jânio Quadros, que durou apenas 7 meses. E quando a renúncia do Jânio Quadros, feita no dia 27 de agosto de 1961, o João Goulart deveria assumir. Mas a renúncia do Jânio era parte de um plano golpista que queria que o povo clamasse pela sua volta. E o Congresso, o Exército e o povo também não aceitaram o João Goulart, por ele ter uma imagem ligada ao comunista. Principalmente porque nessa época ele estava na China em busca de contratos diplomáticos e comerciais. O Jango deveria assumir imediatamente quando ele voltasse da China, porém as forças armadas do Exército não aceitaram a posse do João Goulart, chegando a ser impedido de entrar no Brasil por suas ligações com países comunistas e países que achavam que eram comunistas. Mas ele não era exatamente comunista, mas progressista. Ele foi para o Uruguai, onde ele tinha terras, e o cunhado dele, que era o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, lança uma campanha de legalidade, uma campanha popular com o objetivo de chamar pela posse do Jango. Mas não adiantou, porque o exército não aceitou, já ameaçando um golpe militar, que já ameaçava há muito tempo, desde o governo do JK. Foi quando o Congresso brasileiro entendeu que o João Goulart realmente deveria assumir a presidência. Aí, para isso acontecer, eles sugeriram uma mudança na Constituição, deixando o presidencialismo e substituindo pelo parlamentarismo. O parlamentarismo é quando o presidente vai existir com poderes reduzidos, que vai ser dividido com o parlamento, que é representado pelo primeiro-ministro, que na época era o Tancredo Neves, que fica de 61 até 63. Mas o presidencialismo foi restabelecido em 63, e o presidencialismo é um sistema do governo em que o presidente é chefe de Estado e chefe de governo e é eleito pelo voto popular. Através do ministro de Planejamento, o Celso Furtado, foi anunciado o Plano Trienal, que consistia em aumentar o PIB brasileiro e controlar a inflação, reduzindo importações e tentar fazer que nossa indústria crescesse. Mas foi um plano que fracassou, já que a carga tributária aumentou e o investimento estrangeiro no Brasil ele foi reduzido. E assim, mais empréstimos foram feitos junto ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Também tinha muita desigualdade, a economia do Brasil estava indo de mal a pior, e assim foi organizado um plebiscito. Um plebiscito é antes da criação da norma, e são os cidadãos, por meio do voto, que vão aprovar ou não a questão que lhes foi submetida. Agora, com o presidencialismo, ele continua com o plano trienal, anunciando uma nova medida, que seria as reformas de base, de caráter econômico e social. Tinham como objetivo o crescimento do país e combater as desigualdades sociais. Então teve reformas em diversas áreas, como a agrária, educacional, tributária, administrativa e a urbana. E a reforma agrária, que foi uma das mais importantes, que pretendia democratizar o acesso a terras no Brasil, desapropriando terras improdutivas ou inexploradas, distribuindo para pessoas mais necessitadas, para que elas pudessem se tornarem agricultores para viverem daquela terra. E desde antes do governo do João Goulart, os Estados Unidos já estavam de olho no Brasil. Os Estados Unidos já agiam na América desde o século XIX, quando foram se afirmando como potência, especialmente no século XX. Eles queriam trazer o João Goulart para a influência deles, para o controle deles, né? E o presidente Kennedy até chega a receber ele em Washington, organizando uma visita para tentar convencer ele de não ir contra os desejos norte-americanos e se afastar da esquerda. No dia 2 de abril, o Congresso declara a vacância na cadeira presidencial, isso é, não tinha ninguém ocupando a cadeira presidencial, e tem gente que fala que não foi um golpe porque a cadeira estava vazia, mas só estava vazia porque ele receberia um golpe de status se ele não fosse exilado. O João Goulart, em 66, ele ainda participou da Frente Ampla de Oposição à Ditadura Militar, com o Juscelino Kubitschek, e no ano de 76, o Jango falece na Argentina. Ele foi vítima de um ataque cardíaco, mas alguns dizem que há uma possibilidade de assassinato.
Olá gente, tudo bom? Eu sou a Mayra Misdorf. Vamos aprender um pouco sobre o que aconteceu durante o golpe civil-militar de 64? Como a Giovana já conseguiu introduzir para vocês o desse ocorrido, vamos falar o que aconteceu. João Goulart naquela altura já conseguiu alcançar o seu cargo de presidente do Brasil após a renúncia de Jânio Quadros no mesmo cargo. O João Goulart ele era visto como uma ameaça pelos militares, pelas pessoas de direitas que queriam fazer uma revolução, uma ditadura aqui no Brasil. Por quê? Porque ele continha algumas ideias, umas ideologias comunistas. Tanto que na mesma época ele chegou aí para a China, o que já aumentou mais ainda a especulação na cabeça das pessoas, que ele era realmente do lado comunista, ele estava contra a revolução que queria ser feita no Brasil, E também a motivação da reforma agrária. Foi um grande colapso, uma grande motivação para realmente ir atrás do João Goulart, para ir matar ele e executar ele. Tanto que ele fez um exílio lá em Uruguai, porque se ele continuasse aqui, as pessoas iam atrás dele, os militares iam matar ele, porque a ideologia dele era considerada comunista, ou seja, uma opositora à revolução que ia acontecer na época. Lá em 9 de abril de 64, foi decretado o primeiro ato institucional da ditadura militar, que decretava a cassação de mandatos e repreensão contra os opositores da ditadura militar. Então, Jango foi cassado, foi exilado e sofreu uma cassação de mandato também. Em 9 de abril de 64 foi o dia que infelizmente começou a ditadura militar aqui no Brasil, que duraria 21 anos. Formas de resistência de política e lutas de familiares durante a ditadura militar aqui no Brasil. Durante a ditadura militar, a gente foi tendo alguns atos institucionais, que são os famosos AIs. Significa que cada período da ditadura militar a gente foi tendo algum decreto novo. E a gente, se eu não me engano, chegou até o ato institucional de número 15, mas a gente estuda o de número 2 e o de número 5. Vou falar aqui o de número 2, que ele decretava as eleições indiretas, ou seja, o povo não escolhia quem eles iam eleger para representar o Brasil, e o início do bipartidarismo aqui no Brasil. O Brasil, como muitos sabem, hoje tem vários partidos políticos com diferentes ideologias, mas durante a ditadura militar, os militares decidiram reservar aquilo e transformou em somente 2 partidos. Então, o que ficou de muitos partidos virou 2 partidos só, por isso de partidarismo. E naquela época era a Arena e o MDB. A Arena significa Aliança Renovadora Nacional e o MDB é o Movimento Democrático Brasileiro. Um é conhecido como Sim e o outro como Sim Senhor. Por quê? O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, ele era um partido de oposição consentida, mas criado pelos militares também. Mas como assim consentida? Para dar aquela falsa esperança pro pessoal, pro povo que tá acontecendo a democracia no nosso país. Que por mais que tenha essa ideologia toda da ditadura militar, ainda tá salvo. Tem algum partido político que ainda luta pelos nossos direitos. Só que é mentira, é tudo fachada, não é isso. É praticamente a mesma coisa, mas foi criado só para dar essa falsa ilusão de liberdade, de segurança e de lutas pelos direitos, quando na verdade não é. No ato institucional de número 5, depois do ato institucional número 2, foi o auge da ditadura militar. Para muitos consideram como golpe dentro do golpe, porque as pessoas não imaginavam que ia chegar numa era de repreensão, de censura tão forte como foi o AI-5, que cassou mandatos, mandatos de governadores, de vereadores, de prefeito, enfim, qualquer cargos políticos que fossem ocupados por pessoas opositoras ao regime. E foi repreensão total contra a arte, contra as pessoas que se mostravam contra, a ditadura militar. Ou que tivesse algum a favor da ideia de um movimento comunista. Nessa época, os artistas tinham que tomar muito cuidado com o meio que eles iam produzir, o que eles iam produzir, para não mostrar que eles estão criticando e se opondo contra o regime. Mas durante esse processo, muitas pessoas lutaram, foram resistentes, estudantes fizeram passeata, aglobou intelectuais famosos, estudantes, pessoas
cidadãos comuns, para protestar contra a ditadura militar. Foi um momento de repreensão total, um movimento das pessoas reivindicando, protestando contra a ditadura militar para que não acontecesse. Durante a ditadura militar, estima-se que mais de 10 mil pessoas morreram, incluindo crianças, incluindo jovens, mulheres, homens, idosos. Muita gente morreu e até hoje não tem um culpado por isso. Por quê? Porque lá no ato institucional de número 5 foi decretado o fim do habeas corpus. O habeas corpus é uma lei que determina que cada pessoa que cometer algum crime vai responder por ele. Só que durante o ato institucional de número 5 foi cortado, não existe, ou seja, a matança, a criminalidade estava solta, a violência estava solta, ninguém ia ser culpado por aquilo, ninguém ia responder. E é o que acontece até hoje. Muitas pessoas foram mortas, estão desaparecidas até hoje e não tem culpado. Não tem um culpado por isso, não tem. E isso é uma situação muito revoltante e envergonhadora, né? Então muitos familiares lutam até hoje pra tentar achar o paradeiro dos seus entes queridos, o que aconteceu com eles, porque simplesmente chegaram na casa deles, pegaram essa pessoa e sumiram, não tem mais. E também falando agora um pouco sobre as mulheres sofreram muito. A mulher já era vista como objeto. Imagina naquela época, na época de toda a censura, imagina o tanto de violência sexual que não sofreu, de humilhação, de ver o seu filho sendo morto na sua frente, ou você morrer na frente do seu filho. É chocante, é uma situação de desrespeito avassaladora, uma situação desumana com a nossa nação brasileira. Até hoje muitos familiares procuram saber o paradeiro, a certidão de óbito dos seus entes queridos. Até hoje tem muitas passeatas, muitas manifestações dessas pessoas, desses familiares que simplesmente foram, não tem um acusado, não tem um culpado por isso, e a pessoa tá até hoje sem saber o que aconteceu, não teve um enterro, não teve nada digno que tivesse a memória daquele ente querido, infelizmente. Oi, eu sou a Sofia e eu vou apresentar sobre os métodos de tortura, o depoimento de uma vítima, sobre o finalzinho da ditadura militar do José Sarney e a direta já. Então, começando pelos métodos de tortura, a maioria dos torturadores da época da ditadura militar de 64, eles eram militares, em sua maioria das Forças Armadas e do Exército. Entre as 10 torturas mais utilizadas da época eram o pau de arara, o choque elétrico, a pimentinha, o afogamento, cadeira do dragão, geladeira, palmatória, produtos químicos, agressões físicas e torturas psicológicas. Mas eu escolhi falar só 2 deles, que é o pau de arara e o choque elétrico. O choque elétrico, ele era utilizado através de um aparelho que ele era ligado ao corpo nu, a fios e a corpo nu. Eles colocavam normalmente nas genitálias, nos ouvidos, nos dentes, nas línguas e nos dedos. O pau de arara, ele consiste em deixar a vítima de ponta cabeça. Eles colocam ela numa barra, uma barra de ferro, apoiada nos joelhos, e amarram os pulsos dela em cima dos joelhos. E geralmente esse método de tortura era utilizado com uma tortura complemento. Tinham um complemento. Deixavam assim geralmente para dar eletrochoques, para afogar, para palmatória e esse tipo de coisa. Agora falando sobre o José Sarney, ele foi um presidente, ele foi o primeiro presidente do governo civil do Brasil, depois do término da ditadura militar. Ele ia assumir inicialmente com o Tancredo Neves. O Tancredo, ele era o presidente, ele seria o vice, só que o Tancredo acabou falecendo e o Sarney ele foi e assumiu. Ele assumiu na eleição indireta de 85. Agora o depoimento da Dilma Rousseff, que eu vou falar sobre. Eu vou ler o relato dela.
Ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois o leva para o choque. Uma dor que não deixa um rastro só te mina. A Dilma ela relata que ela chegou a levar socos na mandíbula e por isso ela perdeu um dente. Ela disse: minha arcada girou para o lado, me causando problemas até hoje. Problemas no osso de suporte do dente. Me deram um soco e o dente se deslocou e apodreceu. Agora falando sobre as diretas já, foi um movimento político, um protesto, na verdade, um movimento e protesto político que tinha o objetivo das tomadas das eleições diretas ao cargo presidencial do Brasil. Começou em maio de 83 e foi até começou em maio de 83 e foi até 84. Mesmo sendo marcado por um apelo popular, assim, por muitos protestos em músicas, em protestos de várias maneiras. As eleições diretas, elas só aconteceram em 89. Infelizmente o vídeo chegou ao final, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi feito com muita dedicação, muito carinho pelo nosso grupo. Agora, nessa parte final, eu vou deixar umas recomendações de obras que falam sobre a ditadura militar aqui no Brasil, que são obras muito legais. Uma já é conhecida, as duas são conhecidas. A primeira é Do Dia que Durou 21 Anos, o nome do documentário. Ele tá em inglês, está disponível no YouTube. É produzido pela Carla Ladaia, em 2013. E vai contar o envolvimento dos Estados Unidos com a ditadura militar aqui no Brasil. É um documentário muito legal, muito relevante, muito rico em informações. A gente também tem o Ainda Estou Aqui, que é um filme brasileiro que lançou esse ano, com a Fernanda Torres e o Celton Mello. Se chama... baseado no livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E também vai tratar sobre a ditadura militar, a história de uma família, né, que lutou pra tentar saber o paradeiro do pai que foi levado pelos militares. E no fim acaba descobrindo, né, acaba saindo a certidão de óbito que a esposa Vera Paiva consegue depois de 20 anos que o esposo dela foi levado pelos militares. Além das inúmeras obras de música, espetáculos, mas também a gente tem grandes cantores como Chico Buarque e Caetano Veloso que fizeram músicas durante o período da repreensão, né? Criticando o sistema, mas de forma debaixo dos panos, né? Para não deixar escancarado, porque não podia na época da censura. Enfim, é muito importante a gente aprender sobre a ditadura militar. É um assunto triste, é um tópico muito sensível para muitas pessoas, mas precisa ser tocado, precisa ser falado, porque muitas vezes a gente não toca no assunto, aí muitos brasileiros nem sabem o que é. Então é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente foca em saber, por exemplo, o Holocausto que aconteceu com os judeus, e a gente não foca numa história que aconteceu aqui no Brasil, né? Então é importante a gente saber esse período de desumano, né, de horror que aconteceu infelizmente aqui no Brasil. É isso, eu vou deixar o link aqui do slide aqui na descrição e o link dessas obras também. Enfim, espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau, tchau!